Olá, estamos de volta por aqui no nosso programa, aqui no canal da ZSTV, destacando as principais informações para você que está conosco. Estou recebendo nesse momento o vereador José Ricardo Adame da Rosa, do MDB aqui de Juiz, está conosco. Vamos falar aí sobre atividades legislativas municipais, ele que é líder do governo na Câmara. E inicialmente vamos começar pelo mais recente tema, que é da última sessão na segunda-feira. Nós tivemos aí várias discussões, presença representantes da Corsã Egea na sessão e, aliás, uma sessão bastante debatida, né, com relação a isso, principalmente quando se trata desse tema da Corsã Egea. Como é que você está vendo toda essa discussão em torno desse assunto da água e esgoto aqui no município de Juiz? Vereador Adame, seja bem-vindo, prazer receber aqui no nosso canal. Prazer é todo meu, Zamir, a todos os ouvintes. É uma satisfação mais uma vez estar aqui, né, para falar um pouco do nosso mandato, das nossas posições, daquilo que a gente tem buscado e galgado. Da Corsã é tudo isso que aflora, né, que angustia a comunidade, né, que é essas condições que ocorreram em muitas pessoas, né, a questão da leitura, a questão do contexto como um todo, do valor das faturas, em muitos erros, né, trazendo esse espírito de amorosidade muito grande, demonizado que é com a questão da Corsã, né? Então isso fez com que os colegas chamassem a Corsã e a direção, quem responde por ela, para falar o que está sendo feito para melhorar e resolver isso, né? Claro que a gente está nesse impasse, né? E a gente só está podendo discutir, e os vereadores só estão podendo levantar essas questões, porque nós temos um prefeito aqui que ainda não assinou o aditivo que tanto a Egea quer, né? E que o prefeito propôs para a Câmara de fazermos um estudo e contratarmos um estudo de fora, né? Um estudo de qualidade para dizer quais as condições, o que se pode fazer a respeito da água. Então todos os vereadores, 17 vereadores votaram, né, na contratação de uma empresa que custou aí quase 2 milhões de reais, que acredito que no final do mês, no início do mês que vem, deve estar aí sendo feita uma audiência pública para apresentar esse estudo. Por que eu não me manifestei, Zalmir, tu deve ter observado, né, de aflorar para a questão do eleitor, aqui aproveito o teu espaço, de bater muito nessa questão, porque eu estou esperando esse estudo. Sim. Porque como é que eu vou criar uma expectativa para a comunidade, que temos que fazer isso, que temos que fazer aquilo, que temos que fazer aquele outro, se eu nem tenho estudo? Sim. Não podemos fazer no achômetro. O achômetro já aconteceu vários problemas de quem pensou em fazer em achômetro, né? Mas a gente entende que a gente está vivendo um ano que é um ano eleitoral. Claro. E aí, né, vem proposta de todas as naturezas, né? E aqui a gente faz um alerta para a população ter consciência e ver bem se aquelas pessoas que estão defendendo tal ou tal proposta, elas têm conhecimento profundo mesmo, não é um diz que não diz que, ou porque ele foi lá e fez uma pesquisa pessoal. Não, eu assim como teve a pandemia, a gente falava que respeitava a ciência, eu continuo respeitando a ciência também em todos os quesitos. Nós temos que respeitar aquilo que vai nos dar os nortes, não quer dizer que tu vai fazer por A ou por B, mas pelo menos tu vai ter os números, tu vai ter o estudo, e ali a gente vai poder saber se vai poder privatizar, se vai poder municipalizar, se vai quebrar o contrato, vai fazer um edital novo, né? Vai permanecer ou não. Então tudo isso vai te dar uma base para tu tomar uma posição, né? Agora, os problemas que a comunidade enfrenta, tem chegado até você também, esse problema? São vários. Mas, claro, que a gente tem ligado, e aqui eu quero dizer uma ressalva, né, não sei quantos outros, mas todas as vezes que eu precisei, liguei para a Corsã, para a direção, seja para o Rodrigo, sempre atenderam e sempre nos deram retorno das coisas. Né? Eu vi que alguns colegas excederam e cobraram, talvez não tiveram retorno, bom, é uma outra questão, mas eu, madame, não, todas as pessoas que me buscaram informação, a gente buscou. Até eu estou devendo algum retorno para algumas pessoas, porque são tantas as demandas, ainda falta dar um retorno para algumas pessoas. Mas eles estão ajustando, né? Mas claro que eles sabem, eles admitem que estão errando, tanto que foram e falaram isso na tribuna da Câmara, que estão no processo de evolução, né? Mas há um espírito nosso, é um espírito da base do governo, o próprio governo, de rever tudo isso aqui, a questão da Egea, né? A ideia que se tem, se o estudo assim sinalizar, a ideia é de fazer um edital novo, a fazer com que uma empresa talvez aí possa reduzir os custos, seja na taxa de água, seja na taxa de esgoto, né? E que precede aquilo que a gente apresentou como um projeto de lei, que a gente vai tentar transformar em lei, tanto eu
como o vereador Eliezer, fizemos alguma proposta, justamente que é os problemas que ocorreram nas leituras da casa, porque não adianta basta só falar, tu tem que propor alguma alternativa de lei nesse sentido, para que quando fazer um contrato se respeite o que está decidido na lei do município. Então a gente está vendo isso com o executivo, né? Já saiu algumas coisas ali do Eliezer, por exemplo, se a soleira é negativa, todo mundo fala que, não, queria soleira negativa, não precisa fazer, mas está em lei? Não está. Está num acordo. Então a gente apresentou um anteprojeto de lei visando isso, visando a questão da leitura, para que não seja feita duas leituras, uma para não seja cobrada na taxa a mais, entre outras propostas que a gente propôs para estar em lei, né? Para que quando acontecer qualquer coisa que vier vir uma proposta do executivo, seja ele no edital novo ou enfim, tu poder cobrar nesse edital essas ações que a gente propôs ali. Então a gente trabalhou muito na questão propositiva, não do barulho, mas de propositiva, para que aquilo se coloque em lei e que ali na frente a população tenha essa segurança e essa garantia de que isso vai ser respeitado caso o estudo diga esse norte para nós fazer. Tá, essa contratação, você acredita que possa ser a mesma Corsã-EGE para dar essa sequência? Se o estudo esse apontar, como você disse. Se o estudo apontar, o estudo pode apontar que pode municipalizar, né, que eu acho mais difícil pelo contexto, mas vamos aguardar o estudo. E tem a questão de tu fazer, romper o contrato e fazer um novo edital para que várias outras empresas possam participar. Mas se a própria empresa mesmo, Corsã-EGE, vencer, ela também, se for aberto um novo edital, ela pode também concorrer. Isso eu ia falar agora. Ela, como qualquer outra, pode participar, só que daí dentro das regras estipuladas no edital. Exato, sim. Que aí que vem aquilo que eu te falei, a questão de propor uma taxa menor na água, uma taxa menor no esgoto, né? Prever essa questão de quem tem soleira negativa, pensar que a leitura tem que ser dessa forma, que não pode ser penalizado, por exemplo, tu vai pegar duas contas e tu gasta em média 10 metros. 10 metros é um valor. Passou de 10 metros já se cobra outro valor. Exato. Que isso seja previsto, que não possa cobrar do contribuinte isso. Então são vários fatores que tu tem que ser previsto. Então isso a gente propôs já como anteprojeto de lei. E isso então, qualquer coisa que acontecer ali na frente, a empresa que participar vai ter esses requisitos para serem colocados no edital. É uma coisa que a gente procurou, pensou, e essa é a atenção que nós temos que ter, pensando ali no cidadão que está querendo água de qualidade, que quer uma água mais barata. Também. Né? Esse estudo deve ser concluído quando, mais ou menos? Existe expectativa desse final desse mês ainda, né? Ou início do mês que vem, mas acredito que até o final agora de maio, entre 25 e 30 de maio, aí a gente deve ter nesse dia, não vou precisar os dias, estão vendo. A gente também, como base, está pressionando nesse sentido, assim. E a questão que vai ser, talvez, feita uma audiência pública para apresentar esses primeiros números aí para nós termos uma noção. E acho que é importante isso, e a população está esperando isso também, como um todo. Muito bem. Bom, outra questão também que nós tivemos aí na sessão, tem vários debates colocados, né, que até o vereador Bira Teixeira levantou uma situação que até está em discussão também nas comissões, aquela parte da definição, da eleição da mesa diretora a ser aberta, né, e ele havia se manifestado até o que poderia ser contrário a essa proposta. Ele cobrou do senhor, que o senhor é favorável e que o senhor já passou várias vezes pela Câmara há vários anos, né, e não havia colocado essa proposta ainda em debate, até levou em conta também, nesta mesma linha, um tal documento secreto que teria lá, que foi colocado. Como é que o senhor avalia tudo isso também, e esse tal documento, essa lista que ele disse que tem que abrir para a comunidade, tornar público isso, que ele até citou que o senhor seria o mentor de tudo isso, vereador Adélio. Foi muito bem colocado, muito pertinente a tua pergunta, mas ressaltar primeiro que quem apresentou a proposta de lei no Legislativo para que o voto seja aberto é esse vereador aqui. Sim. Quem está falando e questionou é aquele que até então era contra, né? E que nas comissões foram 3 votos contra e 2 apenas favoráveis, né? É isso que deu a repercussão toda que ocorreu. Quando indagaram, e não foi só ali, o pessoal da plateia que estava lá também, e tu lembras que tu me entrevistava na rádio, ainda brinquei contigo na sessão que tu estava acompanhando lá, que por várias vezes a gente tentou isso e não conseguiu, porque não existia no parlamento o espírito para isso. Né? Não tinha o espírito de falar assim, de defesa tanto da transparência. Como no Legislativo agora se fala tanto na transparência e apresenta tanta transparência, e que bom que tem esse espírito, tem que ter esse espírito de transparência, a população tem que
ter informações das coisas, eu pensei que apresentando esse projeto seria uma coisa natural. Aí, para surpresa nossa, para surpresa minha, de muitos outros colegas que se surpreenderam, inclusive os do próprio, da base de oposição, se surpreenderam com alguns de oposição dissidentes, que tiveram a oposição contrária, né? E aí, quando eles sentiram que perderiam no plenário, fizeram um movimento lá de retirada do projeto, alegando uma coisa que durante a semana eu já tinha falado com o pessoal da comissão, disse que o presidente já tinha ciência, ele consultou o jurídico, que é o doutor Antônio, e o doutor Antônio disse, não, pode levar a plenário. E daí, para surpresa nossa, foi retirado. Mas vamos esperar, eu acredito, o espírito já notou, e aqui acho que também tem que defender a grandeza dos vereadores que voltaram atrás, errar é do jogo, né? Mas a importância de nós fazer com que esse projeto seja votado, e acredito que, pelo que eu estou ouvindo agora, a gente pode ter, talvez, agora com toda a composição dos 17 vereadores votando a favor. Agora, nesta pergunta que ele fez, por que o senhor não havia apresentado antes esse projeto? Claro, como o senhor disse que havia todos esses problemas, enfim. Não, eu apresentei 4 vezes na minha legislatura. Pois é. Daí, só que como foi voto vencido antes, na discussão com os colegas, então a gente não quem participou da legislatura sabe disso. Claro, né? O Pira fala porque é a primeira vez como vereador, ele foi 2 vezes vice-prefeito, é só perguntar para os vereadores da base dele. A comissão de ética, tu lembra quantas vezes eu tentei? Quando eu consegui que a Câmara tivesse a maioria, como aconteceu na legislatura passada, a gente conseguiu implementar. Projeto nosso, que o Matheus também, como foi presidente, ajudou nesse requisito, e hoje nós temos a comissão de ética, tanto que tivemos até julgamento de vereador já usando a comissão de ética, porque tivemos uma comissão de ética proposto por nós. Então, nem sempre que tu propõe, a maioria concorda. Como o espírito da transparência estava muito grande, Zamir, eu aproveitei o momento do espírito da transparência para nós fazer e este é um debate porque veio à tona agora em função de todo, digamos, esse racha também que aconteceu entre os vereadores da situação. Hoje tem que deixar bem claro, eles não vão para o microfone falar, e eu provoco eles, inclusive na tribuna, para eles chegar e falar e dizer para a população, não tem o que se esconder. Eles falam em transparência, mas não são transparentes para a população, de dizer que o Bischoff está com o PT, que o Almírio está com o PT, que o Goizinho está com o PT, que o Daniel está com o PT, que o Borba está com o PT. Eles estão aliados com o PT, é só ver o alinhamento das decisões das comissões, dos projetos, das coisas que estão alinhados. Inclusive, nesse projeto que eu apresentei, nas comissões, estava o PT, o PL e o PSD. Os 3 votando contra a lei do voto aberto na Câmara. Que agora, depois da pressão, e que bom que tem pressão, ainda bem que a imprensa está atenta, a gente conseguiu fazer reverter, e acredito que essa lei agora vai passar com tranquilidade. E essa questão do documento dito pelo vereador Bira, que o senhor seria mentor, né? Engraçado, é que se tem uma eleição, se tem uma composição de 13 vereadores da base do governo, eles montam um grupo para ter os 4 anos na mesa, me deixam fora do processo, e eu sou o mentor, né? Esse documento, o Bira, inclusive, ele foi o vereador que na tribuna me apontou como eu, um mentor e construtor dessas coisas, ele vai ter que provar isso, né? Inclusive eu falei para ele para retirar, porque quem me conhece sabe disso, não tem porque se eu fosse o mentor, eu ia dizer, fui o mentor e não tinha problema nenhum, né? Claro, Quantas vezes aqui eu defendi várias matérias contigo, não tem problema de defender. Agora as pessoas se escondem, aí quando eles veem que eles fazem uma cagada, como era a cagada de não votar o voto aberto, aí eles puxaram um outro assunto para desfocar o foco real do que precisa ser feito, né? Entendeu? Claro. Muito engraçado que levantaram agora, né? Pois é. Vocês sabiam disso, por que não falaram antes? 2025, né? De junho de 2025. Então, não é estranho? Como é que é? É prevaricação, então? Esconderam alguma coisa? Agora, essa questão ainda do recurso dos salários, aquele que foi aprovado em sessão extraordinária de 2023, né? Como é que está toda essa situação? Claro, foi o presidente na época que entrou com recurso, o vereador Rodrigo Noronha, em 2025, né? O senhor foi presidente em 2024. Né? A que pé está isto hoje, vereador Adame? Ele está, segundo informações não oficiais, eu não recebi de forma oficial, mas bastidores, de que agora, no final do mês, parece que tem a decisão sobre essa questão, parece que dia 27, se não me engano, terá a decisão por parte lá da segunda instância referente a essa situação. Se mantém ou se não mantém. Se não mantém, volta ao salário antigamente, corrigido com a inflação acho que foi 2021,
que foi feita. A lei anterior. Sim. Acho que é 2021, daí faz a correção e se mantém pela correção o salário que era na época de 2021. Sim, certo. Caso isso venha. E atualmente os vencimentos estão sendo pagos, por exemplo, o vereador está recebendo hoje... Dentro da lei atual? Dentro da lei atual, vigente. Que é aprovado naquela sessão extraordinária. Isso aí, ok. E tem essa situação de devolver ou não em caso de... Essa é a briga que saiu, que aqueles que defendiam o salário, mas eles não defendem devolver, né? Tipo assim, ó, né? É uma questão... Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não quero, né? Mas eles não dizem isso, né? Sim. Aí eles fazem outro caminho, fazem uma outra volta, né? Mas se o cara que está cobrando isso depois vira vereador... tinha que ter pelo menos a moral de devolver a parte dele, né? Mas ó, aqui a minha parte eu estou fazendo. Aquela história. Mas assim, o discurso, né? Você faz o que eu faço, né? Mas não, né? É a legalidade e a moralidade. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Aquela mais ou menos ditado antigo. Vereador Adame, outra questão agora. Vamos falar sobre política. Nesse ano, como o senhor disse, é um ano de eleições, né? Como é que o senhor está vendo hoje os partidos definindo candidaturas, tem vários pré-candidatos sendo lançados, enfim. E o MDB, que o senhor é uma das principais lideranças aqui no município, como que está nesse ponto em termos de candidatura à região, deputado estadual, deputado federal, nós temos ao governo do estado, o atual vice-governador Gabriel Souza, como é que está para avaliar e também projetar todo esse processo eleitoral aí? Perfeito, a gente recebeu agora no último final de semana, no sábado, na Farroupilha, a executiva do PSD e MDB, mais lideranças. A gente recebeu o vice-governador e o deputado Hernani Polo, que são os pré-candidatos a governador e a vice, que eles iam ter uma agenda em Santiago devido ao tempo, então os caras pernoitando em Ijuí e acabaram deu esse encaixe, não foi uma coisa assim combinada, foi tudo meio em cima, então por isso que a gente não fez nenhuma coisa grande, só mais executivo, para justamente conversar sobre a questão do partido, e a gente está muito, muito tranquilo e muito focado no seguinte sentido. Se nós pegarmos as eleições, quando foi do Rigoto, quando foi do Sartori, quando foi do próprio Eduardo, né? Todas as vezes, nas suas primeiras eleições, todos eles arrancaram embaixo. E todos os candidatos que estiveram na frente, todos eles não ganharam a eleição. Por que isso? Porque no primeiro momento as pessoas ainda não estão atentas à eleição, a quem são os candidatos, a como é que funciona, como é que não funciona. E aí vem à cabeça das pessoas aquele que estão ligados a certo segmento, seja de direita, seja de esquerda, ou algum nome conhecido, como é o caso da Juliana Brizola, o Brizola, né? Então tem essa questão, o Zucco porque é ligado ao Bolsonaro. Então, quando começar os debates, a televisão, e ver realmente quem está qualificado e preparado, eu não tenho dúvida nenhuma, Zamir, que a hora que a população começar a ver quem realmente está preparado, porque a população que sofre, que já sofreu lá com salário atrasado no passado no governo do estado, os hospitais que tinham aí dinheiro atrasado hoje recebem em dia. O hospital aqui de Caridade, na época, recebia 300 mil por ano para custeio e era atrasado. Hoje, além de ter todo o dinheiro em dia, é mais ou menos hoje em torno de 5 milhões ano de recursos, fora os investimentos que foi feito, que fizemos uma ampliação nas UTI. A segurança nunca tiveram tão equipada como estão sendo equipados agora. O DAIR, para te ter uma ideia, o orçamento anual do DAIR era 300 e poucos milhões. Hoje nós temos bilhões sendo investidos em estrada, e tem muita estrada para ser feita ainda. Sim. Mas nós não víamos um Estado investindo. Agora te pergunto, tu quer arriscar isso de novo ou tu quer manter esse programa, essa ação, essas coisas acontecendo? Então é isso que depois na televisão, nos debates, a comunidade vai ter essa dimensão e vai começar a avaliar e ver o que é melhor. Porque hoje a gente não pode votar no fulano porque eu sou amiguinho, amiguinho ciclano. Nós temos, porque ali então a gente vai depositar um cheque em branco para a pessoa cuidar das nossas vidas por 4 anos. Se tu assinar o cheque errado, vai dar problema. Sabe o que eu estava observando nas últimas informações? Vários prefeitos do Partido Progressista apoiando o Gabriel Souza em função do Hernani Polo, né? Porque o Hernani Polo fez um trabalho pelo interior, né? O Hernani é muito forte na questão do agro, das grandes indústrias, um cara com uma inteligência muito ímpar, um cara assim, que tem um conceito muito grande nessa área, né?
E é um cara que com certeza vai agregar muito na campanha do Gabriel. E eles são os candidatos em sintonia. É uma chapa leve. O que é leve? Não tem um peso para se preocupar que o outro, sabe? A chapa como um todo, né? Agora o próprio Rigoto para senador, né? Que já nem foi para a campanha ainda, já está em segundo lugar nas últimas pesquisas. Então, assim, só para ter uma ideia, porque eu já é um nome conhecido, e quando ele falar de tudo do trabalho dele, né, inclusive o próprio Estado tem uma dívida com o Rigoto. Sim. Que quando o Rigoto o Rigoto ia ser o primeiro governador reeleito. O que aconteceu? Tinha a Ieda e o PT. O pessoal disse, não, vamos votar na Ieda para tirar o PT do segundo turno, e tiraram o Rigoto do segundo turno. E esse sentimento, a gente, como eu sou um cara que viaja bastante, né, em função da minha função como presidente da Associação de Vereador do MDB do Rio Grande do Sul, então tu anda na região, tu ouve muito isso. Então, eu acho que o Rigoto vai conseguir também levantar muito pro Frederico Antunes, né, que é um outro cara que vem de uma região fronteirista, que vai um ajudar o outro, e fizeram uma dobradinha muito boa, muito forte, e que pensa o governo como um todo, como fazer o Estado continuar crescendo, desenvolvendo. Tem muita coisa para fazer, mas a gente pegou um Estado dilacerado de muitos anos. Isso ainda tem muitos gargalos a serem resolvidos, construídos, e tenho certeza da capacidade desse grupo. E o deputado estadual, deputado federal, quais os nomes que o MDB deve trabalhar? Isso, aqui na região, a estadual, a gente está apoiando o Rafael Braga, tá? Esse é o exclusivo. A gente tem abertura para um ou dois aqui, vai entrar o Beto Fantinel também, que é um grande parceiro aí, que foi também da juventude. Sim. Tem o Thiago Simo também, vai ter uma abertura em função do senador Simão, pela relação que tem com o partido como um todo, né? Então tem essa abertura. Mas o de frente, que 80% do partido vai trabalhar, é o Rafael Braga, em Cruz Alta, é o MDB Ponto, é o que eu vou votar, é o que eu vou buscar, pelo compromisso, pelo trabalho que tem, um cara que tem me ajudado muito no meu mandato, abrindo porta para o governo aqui. O André é testemunha disso, né, de várias ações que a gente conseguiu fazer. Agora a gente recentemente no Avançar, a gente conseguiu quase mais de 1 milhão aí para algumas ruas que serão feitas em Juí, entre outras, na saúde, no esporte, enfim, que a gente está construindo com as portas abertas, que o Rafael tem feito isso. E o segundo nome é para federal, a gente vai votar, e a gente fez a parceria, o Cruz Alta também fez, a gente está fazendo aqui, com o Juvir Costela, em função do compromisso dele com a região, um cara que teve um olhar na questão do projeto da 342, tá? Que logo ali vai ser antes da eleição, com certeza, né? Mas é um projeto que foi muito robusto, porque a gente teve uma reunião lá com várias entidades de Juí, o projeto estava meio sem pronto, aí foi sugerido algumas alterações que a gente já abordou aqui, que é a questão de fazer 3 quilômetros ali de duplicação, pelo menos aqui no chegar em Juí, entre o 44 e a Cameira. Acho que é importante essa questão, e a questão da vegetação e também do acostamento, ter um cuidado menor, daí o estudo demora mais, porque daí tem FEPAM, tem meio ambiente e tal, mas agora já está nas finaleiras, e devem estar anunciando aí nos próximos dias, se Deus quiser. Ok. Tá certo, Adame. Obrigado, vereador José Ricardo Adame da Rosa, por estar aqui conosco, então, falando um pouco das atividades no Legislativo Municipal. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito bem. Até uma próxima. Conversamos então com o vereador José Ricardo Adame da Rosa, do MDB aqui de Juí.